Hoje vamos trazer aqui o tema, né, desbloqueando a gestão em escala com Static, né, a abordagem do caminho do dinheiro, né, com visão sistêmica. Então, a gente decidiu trazer isso aqui, né, o Lucas ia estar aqui com a gente também, né, mas ele não pôde, né, estar. Então, o Lucas, grande, né, parceiro aqui, para a gente, né, trazendo conteúdo sobre Static, mas ele ajudou e contribuiu aqui também, né, com esse conteúdo que a gente vai, né, que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, beleza? Então, eu sou o Caco Mafra, né, e a ideia aqui é compartilhar meu conhecimento, experiência, né, em gestão, né, de várias organizações, né, junto com o Lucas, sou co-criador aí do Static Canvas, né, que é essa abordagem do pensamento sistêmico para introduzir o Kanban, e a gente quer trazer, né, uma evolução da conversa aqui, né, com vocês no dia de hoje, beleza? Então, vamos lá. E se você ainda não me segue, né, já aproveita e já segue lá no Instagram, né, @cacoxp, né, para você acompanhar lá as novidades, acompanhar aí, né, tudo que está acontecendo. Então, dessa maneira aí, você pode também estar mais conectado lá comigo, acompanhar um pouco, né, do que eu faço, moro aqui em Florianópolis, então além do conteúdo de gestão, também compartilho um pouco aí das belezas naturais aqui da Floripa, né? Várias coisas legais aí para você, né, acompanhar. Então, aproveita, se você não segue, já segue lá, só seguir @cacoxp ou aponta aí teu celular, né, você já pega lá. Então vamos lá, acordos. Então a gente tem mais ou menos uma hora de evento, então a ideia é a gente acabar aqui até 8h30, tá? Caso alguém, né, você precise se comprometer, até para que você possa ganhar o certificado, né? Esse é o tempo aí que você tem que estar aqui com a gente hoje. E toda pergunta é boa, né? Todas as opiniões são bem-vindas. A gente está aqui num ambiente, né, de aprendizagem, então fiquem à vontade aí de trazer e compartilhar, né, suas dúvidas, suas expectativas, né? E com base nisso, a gente, né, vou compartilhar aqui com vocês, beleza? Então, fiquem tranquilos, a gente está aqui num ambiente seguro aqui e espero, né, poder entregar um aprendizado bacana aí, né, para vocês nessa noite de hoje. Então, vamos lá. Então, Static, né, Kanban, Scrum, então comenta aí para mim quais desses três aí que você conhece aí? Fala, ó, escreve aí quais que você conhece, o que que você pratica, conta aí para mim. Ó, então vamos perguntar diferente aqui, ó. Primeiro, ó, quem conhece de Static, coloca um aí para mim no chat. Ou já ouviu falar, né? Ó, alguns ali eu não sei nada, né? Conheço os três. Ó, então todo mundo colocou um aí porque já viu de Static, né? De Kanban, quem conhece ou pratica? Dois, aí é dois. Ó, vários dois aqui, então o pessoal bem conectado aí com Kanban. E Scrum, três. Então, ó, qual que é a ideia hoje, tá? Aqui, basicamente, né, o que eu quero até trazer hoje para vocês, pouco importa se você conhece Kanban ou Scrum, tá? A gente vai trazer hoje uma abordagem no formato do Static que não importa se você pratica Kanban ou não na sua organização, né? E essa é a sacada, a grande sacada aí do dia de hoje, né? Para que você possa até refletir, né? E eu quero trazer justamente até a ideia surgiu, né, dos vários encontros de mentoria, né, com vários dos meus mentorados. A gente estava dessa semana estava com uma mentorada, a gente estava fazendo essa discussão, né, de, pô, mas preciso, tá todo mundo no mesmo formato ou não? Então a gente vai conversar sobre isso, né, e trazer esse ponto. Mas, pô, Static e Value né, como assim? Pô, o Kanban não é, né, orientado a serviço? O que que a gente tem aí de por que isso, né, Value Stream? Então a ideia aqui é conectar, né, com a cadeia de valor e que eu tenho chamado aí do caminho do dinheiro, né? Muitas das organizações, né, eu tenho visto muito dos desafios que a gente tem trabalhado aí nas organizações pô, como, né, dar o retorno do investimento, né? Aposto que se vocês estão numa organização, né, de tecnologia, né, e você não está preocupado com o retorno do investimento, qual o resultado que você gera, né, provavelmente, né, você está em
um lugar aí meio longe da realidade, né? Eu aposto que todos vocês aí estão sendo cobrados, né? Qual que é o valor que você gera, a equipe, né? Qual é onde que tá gerando resultado ou não, né? Conversa de produtividade, tá entregando, não tá entregando. E só que muita dessa conversa às vezes está desconectada, né? Do resultado propriamente dito. E o método Kanban, né, como muitos de vocês conhecem aí, fala muito, né, sobre, pô, tem que estar orientado a serviço, mas eu tenho percebido que essa narrativa, né, que o David Anderson usa de orientar a serviço, ela é pouco entendida, né, pelos executivos, por quê? Porque é uma abordagem nova que as pessoas ainda entendem pouco. E aí pô, eu tô tentando sempre, a minha missão de vida é sempre, cara, vamos tentar traduzir aqui, como que a gente traduz, né, para um executivo isso que a gente está falando então. E a palavra que eu entendi aqui que mais parece, né, a gente sabe que não é exatamente isso, mas que mais parece, que está mais fácil de explicar, é pô, vamos falar de Value Stream, então, né? Ao invés de a gente falar de serviço, que está ali, né, próximo, e isso, né, trouxe uma facilidade melhor da comunicação, né? Então, a ideia aqui, por isso, a gente entrar nesse, né, o caminho do dinheiro, né? A Value Stream, basicamente, é como a organização investe seu dinheiro, né, e como que a gente tira esse retorno do investimento. E aí, por que que a gente vai, né, olhar por esse aspecto? Então, vamos aprofundar aqui, né, nesse tema aqui junto com vocês. Então a gente vai falar aqui, a gente vai, né, trazer a abordagem, né, como o Static vai, né, pode apoiar, né, apoiar nesse processo. Esse aqui é o Static Canvas Template, né, que foi construído pelo Lucas e por mim. Hoje ele faz parte lá da Kanban University. Então, né, tem inclusive aqui o playbook. Se você ainda não baixou, né, o playbook, vou botar o link aqui no chat, né, para que você possa, né, baixar depois. Então, e ter acesso a esse material, né? Lá você tem acesso também ao Canvas e tudo mais. Então, ano passado, né, o David Anderson entrou em contato com a gente e convidou a botar esse material também dentro lá do Kanban Maturity Model, né, o Kanban Plus. Então, a gente cedeu e, né, a única exigência que a gente falou, pô, tem que ser gratuito, né, é acessível para todo mundo. Então, hoje faz parte, esse aqui é o template, né, atualizado lá né, com o design visual do Kanban Plus. E, né, a gente vai falar menos, né, de estética e mais sobre essa orientação, né, a Value Stream é o caminho do dinheiro. Então, se você quiser saber mais, né, sobre estética, depois baixa aqui o material, né, e vamos lá. Então, a gente vai entrar hoje, né, quais são os tópicos aqui que a gente vai falar, né? O grande gargalo das organizações, pensamento sistêmico, descubra o caminho do dinheiro e essa orientação a Value Stream, né, o que é estética e escalar a gestão além dos times, né? Como que a gente faz isso e qual é o caminho, né, para a gente trabalhar nesse contexto, tá? Ó, várias pessoas chegaram aqui agora, né? Sejam todos bem-vindos. Então, fiquem à vontade de botar as perguntas de vocês aqui no chat. Se alguém tiver alguma pergunta também ao vivo aqui, levanta a mão, né, que eu consigo visualizar aqui e abro aqui o microfone para que você possa, né, fazer a sua pergunta, né, e o seu questionamento aqui, tá bom? Então vamos lá, qual que é o grande gargalo das organizações? Então eu queria até perguntar isso para vocês aí. Escrevam aí para mim no chat aí, qual que é hoje o grande gargalo, o grande desafio aí que você vê dentro da tua organização, dentro da sua empresa, né? O que que vocês estão correndo atrás aí, o que que, né, você está sendo cobrado? Deixa eu entender um pouco na visão de vocês aí para ver se a gente está vendo a mesma coisa, né, do que está acontecendo aí no mercado. Ó, a Cláudia colocou ali, ó, entregas com mais eficiência, né? Eficiência, então, como, né, executar corretamente aí, mais. Ó, projetos faraônicos, né, que trazem resultado no médio e longo prazo, né, não trazem, né, resultados. O que querem versus o que precisam, né? Muita setorização e falta de papéis bem definidos, né? Que a gente, né, separa muito em partes, né? E aí quando junta duas partes não dá um, né? Ó, decidir quando começar um projeto, uma tarefa, né? Organização dos processos.
Ó, então já deu vários insights aí, acho que a gente está olhando, né? Tá parecido aqui com o que a gente tem, né? Mas dentro do que eu tenho, né? As várias organizações que eu tenho apoiado, né? Vários dos meus mentorados também que a gente vem trabalhando junto, né? Os desafios das organizações eles giram, né? Basicamente em torno desses cinco tópicos aqui, né? Então tem cenário onde tem muita prioridade, né? E a prioridade aqui sempre pensem, né, sobre uma forma executiva, né? Onde a gente tem visto, pô, os executivos ou gestores priorizam muitas coisas e falam, pô, vamos lá, agora é só a gente fazer, né? Mas na hora de fazer dá um monte de conflito, não tem uma visibilidade, né, sobre qual é de fato a ordem da prioridade, e aí, né, se define várias prioridades, separa, né, igual o Gilberto falou aqui, né, uma setorização, divide um pouco para cada lado, né? E aí cada um sai executando e a gente tenta se encontrar no final, né? E as coisas não acontecem, né? Muita bateção de cabeça e, né, falta de organização. O que a gente vê também, né? Execução é, com a execução com estratégia, essas duas coisas sem conexão, né? Uma falta de conexão aí da execução com a estratégia. Então, né, tem vários cenários onde eu já entrei, onde a gente, pô, beleza, vamos entender aqui, a gente está executando, né, esse projeto, esse épico, essa entrega, vamos lá, como que isso, qual estratégia que isso aqui está envolvido, né? Isso aqui vai gerar retorno para quem? Da onde que está vindo o investimento que a gente vai, né, depois vai medir se isso aqui deu retorno ou não? Cara, fica um silêncio, né? Não se sabe, né? Não se sabe, muitas vezes não se sabe essa conexão, aí fica sem essa conexão. Então, fica difícil, né, de muitas vezes até defender depois, é, né, o valor que aquilo vai gerar, né, de resultado, né, para o negócio ou para o cliente. Falta a visão do todo, né? Muitos olhando time a time, né? Muitos, possivelmente vocês têm visto isso aí também nas organizações, né? Uma divisão e um reforço muito grande, né, da unidade de equipe e cada um olhando para um pedacinho, né, e ninguém olhando para o todo. Né, e sem a visão do todo a gente não consegue, né, fazer essa conexão. Né, dificuldade de coordenar um programa, né, parece que a gente está desaprendendo, né, eu tenho visto assim vários cenários onde a gente tem, né, de certa forma, desaprendido a executar é, seja projetos, épicos ou entregas com várias equipes, né, junto. Parece que o pessoal entrou no modo desespero aí, tudo parece que tem que separar, individualizar, né, para a equipe, e aí quando a gente tenta juntar tudo para coordenar, entender se tem tem um lançamento, às vezes tem uma estratégia, né, que precisa acontecer, né, exemplo, né, vamos pegar um exemplo hipotético, vamos supor que a gente tem, né, um lançamento importante em junho, que tem uma estratégia atrelada a isso, e tem, né, um executivo lá colocando dinheiro para esse, né, para essa estratégia, para esse investimento, e ele quer saber, pô, e aí, a gente vai conseguir, né, atender a nossa expectativa? Podemos já coordenar junto com as outras áreas, né, para a gente fazer esse lançamento? Pô, tem um evento lá que vai ser importante. Cara, muitas vezes eu canso de ver, né, pessoas que em organizações que têm dificuldade de dar essa resposta, né? Simplesmente não conseguem dar uma visão do progresso e se está saudável ou não e se a gente tem, qual é a chance, né, de realizar essa entrega dentro do esperado. Então, a gente tem visto uma falta dessa coordenação básica, né, de um programa e falta de orientação e resultado nas equipes, né? Então, muitas equipes estão se abraçando demais na entrega e esquecem de medir aquilo, né? Pô, chegou do outro lado, entregamos, e aí? Mas gerou, está gerando resultado? Não está? Tudo isso que a gente já fez até agora, né? Fez sentido? Não fez? Né? Então, tudo isso são grandes, né, os gargalos aí que geram da organização. Por quê? E aí, o que que eu tenho visto muito, né? Executivos entrando e querendo olhar a operação, né? Fala, cara, me mostra aí, eu quero ver, né? O que que vocês estão fazendo? Né? E eu aposto que no cenário de vocês aí, vocês têm percebido também, às vezes, uma certa pressão, às vezes até pelo, pô, quero ver mais detalhe, né? Quer mais detalhe, que cobra uma maior cobrança, né? Sobre os detalhes aí da execução. É, Fez sentido para vocês isso aqui? Tem acontecido aí na organização de vocês também?
Boa noite, Tati. Seja bem-vindo aí. Então, né, o que, se a gente for ver, pô, tem muita gente falando disso, só que de formas, né, diferentes. Então, se a gente for olhar esse problema, né, sob essa perspectiva, parece ser um problema que a gente vai resolver a nível de equipe, na visão de vocês? Ó, a Lúcia falou ali, não. Né, exatamente esse é o ponto, né? Muitas vezes, o que que a gente está fazendo? Pô, a gente está tendo. Esse é o grande desafio na maioria das organizações aí que vocês têm visto. É, E aí, o que que a gente está tentando fazer? Cara, vamos pressionar a execução lá. Não, pô, tem que executar melhor. Pô, eu quero mais eficiência, quero mais rápido. É, e aí a gente vai falar, Alessandra, sobre isso aí, né? Se a gente está realmente entregando valor, mas vamos tirar essa palavra valor, vamos falar de retorno de investimento mesmo. E então, cada vez mais a gente está sendo cobrado por isso e, cara, não é uma decisão de equipe, né? Todos esses problemas aqui, ó, prioridades, as prioridades estão vindo de fora. A, a execução e a estratégia, né, sem conexão, né? Não importa, às vezes eu não devo executar rápido algo que não deveria ser executado, né? A falta da visão do todo, dificuldade de coordenar, né, várias equipes, né? Essa orientação ao resultado. Então, que falta essa conexão. Então, não necessariamente é ali. E tem um meio do caminho, né, que a gente vai, né, precisar coordenar para trazer, né, todo esse cenário. E aí que a gente entra, né, no segundo tema de hoje, que é o pensamento sistêmico. Né? Mas o que que é, que diabo é esse pensamento sistêmico? Né? Após vocês ouviram muito, né, sobre isso. É, talvez alguns já leram, né, vários livros, né, tem livro da Donella Meadows. Mas o que que é, né? Como que a gente traz isso, né, para a prática aqui, né? E claro, pô, vou trazer um recorte aqui pequeno, né, sobre o pensamento sistêmico, mas que tem uma conexão grande aqui com o que a gente está falando. Trouxe duas referências aqui trazendo para a gente, né, sobre o pensamento sistêmico. Então, Russell Wacoff, né, que é um dos grandes pensadores aí, ele fala que o maior desafio, né, para aqueles que trabalham dentro de um sistema é que frequentemente estão focados nas partes, é, é que frequentemente estão tão focados nas partes que perdem a visão do todo. Então, o que que são as partes aqui? As partes são as equipes, né? Então, a gente fica tão focado na equipe que perde a visão do todo. O pensamento sistêmico, ele nos lembra de que o todo não é apenas a soma das suas partes, mas algo maior, né? Criado pelas interações entre elas. Então, o Russell Alcoff traz muito nessa visão. Essa aqui é uma visão que suporta, inclusive, né, a visão do Klaus Leopold sobre flight levels, né, dessa interação entre as partes. Então, a gente precisa conectar, né, as várias equipes e como conectar elas, né, para ter essa interação e conectar a estratégia, né, com a equipe. E isso é uma interação. Então, todas essas interações é o que vai trazer, né, uma base aí do pensamento sistêmico. Vamos trazer um outro autor aí que traz pra gente, né? A Donella Meadows, também, né, referência no tema, né? O que que ela traz? Pô, sistemas eficazes não são apenas sobre os componentes que possuem, mas sobre as conexões e fluxos entre esses componentes. Ó, ela está falando a mesma coisa com outras palavras, né? Mas basicamente a gente tem que olhar sobre a, ter um sistema eficaz, né? Um sistema de priorização eficaz, de tomar decisão, né? E com isso a execução, né, vai também andar corretamente. Quando, né, reconhecemos o sistema, temos o poder de mudá-lo. Então a Donella Meadows também traz isso, né? Não adianta a gente querer, muitas vezes a gente entra, não, vamos fazer a mudança no time, né? O time e tal. Pô, não é lá o problema. Não adianta, pode mudar time A por B, o resultado ainda não vai vir, né? Por quê? Porque o problema está em outro ponto, né? E o pensamento sistêmico aqui, a ideia, né, de hoje é justamente trazer isso, pô, então onde que está o ponto, né, da tomada, o ponto aqui que a gente vai mexer, né, para fazer essa mudança, né, e tornar isso, né, de fato, valioso. Então, o pensamento sistêmico ele vem sobre esse olhar mais amplo, né, de observar eventos e informações de forma ampla, sair da caixinha do pensamento local,
né? O olhar na relação entre as partes, como o todo se relaciona com as partes, né? E qual o impacto das decisões. Então, o ponto é partir, né? A gente começa a entrar numa visão aqui que eu quero quebrar um pouco um paradigma na cabeça de vocês. Geralmente, quando a gente pensa, né, em trabalhar em escala, quando a gente pensa em organizar, né, um sistema de trabalho, é, muitos de vocês, e eu já me incluí nesse cenário, né, hoje não mais, a gente pensa muito num fazer uma construção do sistema bottom-up. Né? A gente pega, mapeia todas as equipes, e aí vai juntando, junta todas elas, e aí como elas se conectam, e aí a gente chega para tentar montar de baixo para cima, chegar na estratégia. E a provocação que eu quero fazer para vocês aqui, pô, se a gente fizer, será que não é, a gente não deveria fazer o contrário? Né? O partir da estratégia e aí entender como as coisas estão se conectadas e aquilo que está desconectado, né, fazer a provocação. É claro que não é necessariamente um negócio binário, né? Mas, pô, será que deveria estar existindo? Será que a gente deveria estar trabalhando naquilo mesmo? Né? Será que aquilo está fazendo, deveria ter investimento naquilo? Pô, se não é estratégico, por que que a gente está fazendo? Né? Da onde está vindo o investimento? Né? Tá consumindo investimento, né, de algum lugar, né, de algum local e que, né, faz parte aí da discussão que a gente tem, né? Então, o que que fez sentido para vocês essa relação aí? É, como é que é o modelo de pensamento de vocês, né? Mais de baixo para cima ou, né, ou de cima para baixo, né? Eu sei que muitos recriminam, né? Falam, pô, esse é top-down, né? A gente tem assim, pareceu top-down, né? Top-down é de cima para baixo. Só falei em português. Mas às vezes alguém fala a palavra top-down, fala, não, isso aí é ruim, né? Top-down não quero não. Mas o top-down é a gente olhar nessa relação é, de cima para baixo, claro, e o misto ali, depois como o Alice falou, depois conectar de baixo para cima também, mas partindo do topo, né? E não fazer, ó, digamos, a engenharia. Muitas vezes a gente tenta fazer, né, o que eu chamo que é a engenharia reversa, né? A gente tenta reconstruir tudo, né? Parece fazer uma reconstrução de como deveria ser, ao invés de já partir, né, do formato sistêmico e de cima para baixo. E aí a chave, né, para a gente olhar esse pensamento, né, de cima para baixo, é a gente olhar, né, o que eu chamo aqui, o que eu tenho chamado do caminho do dinheiro. E o que que é esse tal do caminho do dinheiro, né? Vamos ver, quem arrisca dizer aí, qual é, na opinião de vocês aí, o que que vocês acham que é o caminho do dinheiro? Serviço do cliente, saber onde o dinheiro vai, né, e quanto desse dinheiro volta para a empresa. Ó, o retorno do investimento. Então, o que que é o caminho do dinheiro aqui, tá, pessoal? E basicamente, né, quando a gente fala, né, do caminho do dinheiro, é a gente pensar com a cabeça do executivo. O executivo, aposto que muitos de vocês aqui devem, né, talvez tenham contato com algum nível executivo, com algum nível de gestão. Pô, o executivo ele não está preocupado com a task, com o time, né? Se é um time, se é dois, se é três, se é quatro, né? Se vai ter fly level, se não vai ter, né? Se é Scrum, se é Kanban. O que que o executivo ele está preocupado, né? Na primeira instância, né? Numa primeira ordem de grandeza. Para onde que ele vai, né? Se ele tiver só o investimento de operar, né? O produto ou serviço, ou a empresa ali, tiver zero investimento novo, né, ele fica estagnado, né, ou tem um tanto de receita, e aí ele fala, pô, vou investir mais, né, eu quero investir mais nesse produto, quero investir mais, né, e a gente vai colocar aqui, vamos criar novos projetos, depende de como a tua organização é, se a tua organização é mais projetizada, né, vai usar essa nomenclatura, né, se a tua organização é mais orientada a produto, fala, pô, a gente vai investir mais nesse produto aqui, porque a gente quer evoluir ele, né, quer fazer com que ele atenda mais casos de uso, quer que a gente atenda um segmento novo,
quer que a gente atenda, né, algum tipo de cliente que hoje a gente não atende, né? Ou, né, ele fala que a gente vamos investir mais nessa unidade de negócio, né? A gente vai dobrar a aposta aqui, né? Porque a gente espera que essa unidade de negócio aqui vai trazer, vai aumentar, né, a nossa base de clientes ou vai ter uma venda cruzada, né, com outra unidade. Então a ideia do executivo ele sempre olha assim, pô, onde que eu vou botar mais dinheiro para o quê? Para ter o retorno desse dinheiro, né? O retorno do investimento. Muitas vezes o retorno ele não é, né? Alguns têm uma visão de mais curto prazo, outros têm uma visão de mais médio e longo prazo. Às vezes o retorno não é necessariamente em dinheiro, mas é retorno em crescimento de base de cliente, para depois talvez ter um retorno financeiro. Mas essa é a lógica, né, que você tem que pensar, né? Então, se a gente fosse, né, se a gente for desenhar, né, se a gente for desenhar isso, deixa eu ver como é que fazer um rabisco aqui para vocês aqui. Ó, vou abrir um quadro aqui para a gente, para rabiscar aqui para vocês, tá? Peraí, deixa eu só ver como é que eu faço só para compartilhar modo view. Daí que ficou todo mundo compartilhando aqui. Mas enfim, vocês vão estão no modo visualização aqui, vocês vão ver o que eu vou desenhar aqui. Então, basicamente, né, o que que eu recomendo, né, que você entenda dentro da sua organização, né? Entenda que tem é como se fosse vários, né, uma cabeça de funil. Então, entenda com uma cabeça de funil, né? O funil, o que que é? Né? É um lugar onde a gente bota, né, alguma coisa num lado, né, e sai do outro lado. Mas aqui eu vou fazer como se fosse um tubo. De novo aqui, agora vai. Ó, então aqui, né, o que que a gente vai ter, né? Cada lugar desse, né, cada funil desse, a gente vai ter um tanto de investimento. Então, geralmente, né, o executivo, quando ele olha na organização, ele vai olhar, né, como vários lugares. Ó, aqui a gente está botando tanto dinheiro aqui, né, e um tanto de dinheiro aqui nesse outro lado. Aqui eu estou desenhando três caminhos. Tá? Então, esse aqui seriam três caminhos do dinheiro. Né, onde a gente consegue ver aqui que, pô, esse caminho aqui, né, visualmente, né, tem uma quantidade de 5 de dinheiros aqui, né, esse caminho aqui tem uma quantidade de 2 dinheiros, aqui tem uma quantidade de 3 dinheiros. E, né, e geralmente o que que a gente tenta, tá aparecendo o link para vocês aqui? Tá aparecendo visualmente? Só me confirmem aqui no chat. O Luiz está dizendo que não está conseguindo ver. Tá conseguindo ver, Luiz? Ó, é só vocês me seguir aqui. Deixa eu chamar todo mundo para cá aqui. Vocês estão vendo, né, que meu zoom caiu, entrei de novo. Mas basicamente é só você entrar aqui. Deixa eu até botar aqui. Deixa eu ver. Se eu botar o quadro de novo, ele vai aparecer aqui. Se sumiu. Apresentando. Ó, vê se está aparecendo agora para vocês. Botei de novo. Vê se foi. Tá aparecendo? Ó, então vocês estão vendo aqui o quadro. É basicamente o que que tem nesse quadro aqui, tá?
Esse quadro tem o que a gente está, né, o que eu estou chamando aqui, né, como se fosse a visão aqui do caminho do dinheiro. O que que é isso? Né? Basicamente, é a forma como a organização vê, né, os investimentos. Então, talvez dentro da tua organização, pode ser que depende do tamanho da organização, vai ter vários caminhos do dinheiro. Né? Então, um dos caminhos do dinheiro, né, se a tua organização é muito grande, talvez ela está investindo, né, ela está olhando quanto que a gente está investindo primeiro por segmento, né, ou por unidade de negócio. Né? Geralmente é um alto nível e a tua organização ela olha né, a forma que sai o dinheiro e depois ela olha o resultado que ela tem, né, em cada tipo de unidade de negócio, cada tipo de cliente e tudo mais. Deixa eu botar aqui então no slide vou fazer mais simples aqui, aí aparece para todo mundo. Peraí. Ó, basicamente o que eu desenhei foi isso aqui, tá? Só copiei e colei ele. Então, o que eu vou fazer por aqui, já que tem alguns que não estão visualizando, então vamos deixar aqui. O que que a gente consegue, né? O que que a gente tem aqui? Basicamente são caminhos do dinheiro diferente. Então, o que que a gente consegue, e geralmente é a forma, né? Como é que você descobre isso daqui dentro da tua organização? Entenda como que a tua organização faz o reporte de resultado, né? Então, eu já trabalhei em empresa, né, que tinha uma orientação por unidade de negócio, outra que era uma orientação, né, por produto, outro era por segmentação de cliente. Então, esse é o caminho. É dessa forma, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir qual é o caminho do dinheiro dentro da tua organização. Por quê? Porque é daquela maneira que o executivo vê que ele está botando um dinheiro ali e ele espera o quê? Retorno do investimento. E por que que isso é importante? É, Fez sentido, pessoal? Primeiro vamos ver se fez sentido esse racional aí, se vocês conseguiram, né, captar. Ó, o Luiz falou que sim. Então, ó, por que que isso é importante, né? Geralmente, qual que é o grande problema, né? E a grande dificuldade que eu tenho visto, né? Tanto líderes, às vezes gestores, até a nível de tribo, né? Pessoas da agilidade, querem se comunicar, e aí quando você vai, né? O executivo quer saber, né? O resultado, como é que tá a operação e tal, o que que você fala? Né? Daí você vai lá com métrica de throughput, de lead time, pô, entregamos X coisa, e, pô, ele não quer saber isso. Né? Ele tá falando assim, cara, eu botei 5 dinheiro aqui. Esse 5 dinheiro tá gerando mais dinheiro? Gerou menos? Dentro da expectativa, né, que a gente queria, tá gerando a quantidade, né, necessária? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, e isso é o que você pode já fazer amanhã, dentro da tua organização, vai lá e descobre, cara, como que a minha organização se pergunta e tenta entender, né, como que a minha organização está investindo, faz investimento aqui, né, como as coisas funcionam aqui na empresa. Se você não conseguir entender esse caminho do dinheiro, não conseguir entender qual é esse fluxo de vai e vem, né, possivelmente todo o restante da tua outra comunicação ela vai ficar difícil de ser compreendida e muitas vezes você não vai ser escutado. E essa é a reclamação que eu escuto muito, né, dos meus mentorados. Pô, a gente vinha falar lá, o cara, pô, perguntou um negócio e eu comecei a falar e já me cortou, já mudou a conversa para outro lugar. Claro, pô, nesse nível aqui a conversa é de outro lugar mesmo. É sobre, tipo, cara, boto dinheiro, quanto que tá voltando. Essa é o caminho. Então, o que você tem que entender? Em cima, no topo, tem alguém botando dinheiro, você está trabalhando na equipe aqui embaixo, a gente aqui no meio, né, tem que se conectar, né, com esse caminho de dinheiro e entender, olha, desse dinheiro todo, desses 5 que você está mandando para cá, pô, 3 está indo para tal lugar, um para cá e 2 para cá, né? E aí, com base nisso, a gente vai fazer, né, o report, construir esse programa e entender, né, a tua, value stream aí e entender como isso se conecta, tá? Isso aqui é uma simplificação, né, desse conceito, mas é uma das maneiras que eu considero mais fáceis, né, de você entender. Muitas vezes o pessoal complica demais, né? Quer desenhar, quer criar uma cadeia de valor. Não, vamos aqui desenhar e mapear a nossa cadeia de valor, mas de um jeito bonitão, né, de um jeito que é novo. E aí fala, cara, não faz isso. E entende como já tem hoje, já tem. Toda empresa tem um jeito de como o dinheiro vai. Só entende isso, mapeia e se conecta a ela.
você tem que saber aquilo que você está trabalhando. Pô, eu estou trabalhando para essas três caminhos de dinheiro, só para um, como que eu me comunico com cada um deles? Então eu tenho que, inclusive, me comunicar, se eu estou trabalhando nos três, pô, eu tenho que me comunicar diferente para cada um, porque eles estão, cada um aqui está preocupado sobre uma ótica, né, de investimento aqui, beleza? Então, dado que você entendeu, né, o que que a gente trouxe aqui, a gente veio, pô, a problemática das organizações, a gente falou sobre o pensamento sistêmico, né, e sobre o caminho do dinheiro. E aí a gente entra, né, de como o static se conecta, né, nessa value stream. O que que significa static? Né, static significa System Thinking Approach to Introduce Kanban, né, a abordagem do pensamento sistêmico para introduzir Kanban. Né? Poderia ser só a abordagem do pensamento sistêmico para melhorar a gestão da tua empresa, né? Poderia ser, não precisa nem ter Kanban no nome aqui, tá? Por quê? Porque essa é a forma, né, de a gente vai olhar para a tua organização. O que que a gente tem visto, né? Muitas pessoas, né, pegam o static e executam só a nível de equipe, né? Não tem necessariamente problema nisso, mas você está vendo só um pedaço do todo, né? E se a gente está falando que é pensamento sistêmico, pô, você não está fazendo parte do pensamento sistêmico, talvez está fazendo só o approach to introduz Kanban, mas isso não é pensamento sistêmico. Ou às vezes, né, você faz só a nível da tua tribo, de um nível de grupo de equipes, mas sem se conectar com o todo, né, e sem entender esse caminho do dinheiro, né? E naturalmente você também falha porque não consegue se comunicar adequadamente, né, com os executivos, e aí aqueles problemas iniciais que a gente trouxe, eles continuam não sendo resolvidos. Então, o Static, né, que é essa abordagem do pensamento sistêmico e investigativo para introduzir o Kanban, ele traz justamente essa, por trás essa abordagem, vamos entender o que acontece hoje, né? E um dos erros comuns, né, de quando, né, o pessoal usa, né, a abordagem do static é, cara, vamos desenhar como que deveria ser, já vamos arrumar aqui, nossa, vamos deixar isso bonitão. Então vocês vão ver muito, né, na abordagem do static essa orientação ao produto, serviço, né? E aqui eu botei aqui cadeia de valor, que é essa ideia, né, de a gente trazer. Então, quando o Static Canvas, né, ele vem justamente com essa trazer essa facilidade. Cara, como que é um formato aí, então, para a gente tentar fazer esse mapeamento? Só que ao invés de, né, apesar de muitos usarem, né, para a equipe, onde a gente vai mapear as demandas que tem dentro da equipe e tudo mais, a ideia é que a gente consiga, né, passar por esses passos, mas entendendo, né, do caminho do dinheiro. Então, pega lá de como a tua organização está investindo. É, pô, qual é o propósito desse investimento que a gente está colocando ali? Entenda o propósito pô, por que que a gente está investindo? A pergunta é, por que que a gente está investindo esse tanto de grana nesse caminho do dinheiro aqui? O que que a gente espera de retorno? Então, essa basicamente é aqui a gente. E aí eu quero trazer bastante essa conotação financeira, porque muitas vezes a galera se cai nesse propósito aqui, que é esse primeiro quadrante, né? E fica, pô, cai numa fantasia e tal. E claro, a gente tem que conectar com o cliente, tem que conectar com a orientação do business, mas tem que entender, cara, por que que a gente está investindo ali? Se alguém está investindo ali, é porque alguém espera algum retorno disso. Qual é o retorno? Então, talvez a melhor maneira de você entender o propósito, né, do teu produto, serviço ou da tua cadeia de valor cara, por que que a gente está botando essa grana? O que que a gente espera de retorno? Né, eu acho que essa pergunta ela vai ajudar vocês a pensar melhor, né, e sair, né, de um lugar de propósito existencial, né, de por que a gente existe e cair para um lugar de onde, meu, qual que é o retorno que a gente tem que dar, né, quando a gente está olhando por esse caminho. E aí, com base nisso, aí a gente entra, né, em todos os passos do Static, entendendo as insatisfações, né? Vamos entender as insatisfações daquele caminho do dinheiro, né? Pô, o que que teu executivo tá, né? E o que que as pessoas que estão fazendo a gestão daquele caminho do dinheiro estão insatisfeitas? Né, o que que eles esperam? Então, por exemplo, alguém colocou ali, pô, eles esperam ter mais eficiência. Pô, mas se querem ter eficiência por quê? Porque não estamos fazendo as entregas. Pô, mas não estamos fazendo. Mas quais entregas? As entregas XY. Pô, mas essas entregas, se a gente tivesse fazendo essas entregas, qual que seria o resultado que elas iam gerar? Elas iam estar contribuindo com o propósito que a gente está, que é o retorno do investimento, iam estar dando o retorno do investimento que a gente está buscando ali?
Então essa aí é quando a gente fala, né, do static aqui numa linha, né, de value stream, talvez a gente está indo, né, a gente vai para um outro caminho e é uma outra conversa, né, sobre as insatisfações externas, pô, dos clientes, né, que recebem, né, os produtos ou serviços que a gente entrega por esse caminho do dinheiro, né, o quão satisfeitos ou insatisfeitos, né, quais são as fontes de insatisfação, né, e aí dessa maneira a gente se conecta com isso, né, e busca essas informações. Pô, aqui, quando a gente vai analisar demanda, a gente não está analisando demanda no sentido de, pô, item de equipe. Pô, basicamente aqui a gente vai estar analisando, pô, quais são as demandas que a gente priorizou para esse caminho do dinheiro e para onde, né, que o dinheiro está indo. Então a gente pode mapear aqui, né, todas essas demandas e aí a gente pode mapear aqui a capacidade. A capacidade é menos sobre mapear, né, time a time, e sim talvez olhar sobre uma orientação de pô, qual é a estrutura que a gente está desempenhando aqui para atender essa, essa cadeia de valor, né? Olhando até por esse aspecto, talvez até esse campinho da capacidade ele esteja um pouco, né, subdimensionado, e a gente pode, né, claro, aumentar, trazer mais visibilidade, né, para poder talvez desenhar melhor, pô, qual que é a estrutura que está atendendo, dando suporte para essa demanda que a gente tem. E aí fazer uma análise, né, se a demanda e a capacidade está adequada. Talvez você pode fazer isso, né, num outro desenho e aqui só colocar a análise. E aqui a gente vai olhar o fluxo de trabalho sobre essa ótica de desde que o dinheiro entra até que isso chega, né, para o teu cliente para poder gerar o retorno do investimento. Então, olhar o fluxo, né, de ponta a ponta. Entender esse processo decisório, o processo de priorização, entender como esse fluxo acontece dentro da tua organização e dar essa visibilidade. Muitas vezes, talvez isso não vai necessariamente gerar um quadro Kanban, né? Mas ele vai dar uma clareza de como esse processo decisório, principalmente o fluxo de trabalho aqui, é importante que você represente, né, de forma muito clara o processo de decisão quando investe, quando prioriza, né, quando seleciona, quando executa e como mede, né, o retorno sobre esse investimento. Então, dar essa visibilidade, né, no fluxo aqui vai te ajudar muito a ter, né, essa questão inteira. E aí, com base nisso, né, a gente vai mapear as políticas, os combinados, o que que a gente tem em cima, quais são cadências, acompanhamentos e tudo mais, né, que geralmente aqui as cadências vão vir mais uma ótica, né, de escala de como que a gente faz a gestão disso, monitora, acompanha, ajusta, toma decisão e as classes de serviços ali envolvidas. Então é dessa maneira que a gente conecta, né, o static na Evalue Stream. Mas vocês perceberam que, pô, de nada adianta se eu não fizer um bom entendimento, né, do meu caminho do dinheiro, cara, eu não consigo fazer esse trabalho aqui. Então por isso que tem um trabalho ali que antecede. E, né, vocês podem, cara, pô, eu quero aprofundar um pouquinho mais aí no Static. Então baixa lá o Static Canvas, né, que eu já coloquei, né, coloquei para vocês aí no chat, né, vou colocar de novo aqui. Né, pode baixar o link, vocês baixem lá, depois avaliem com calma. Cadê o chat que subiu? Vou botar aqui no chat para vocês, caso você não tenha baixado. Então, o Static Canvas Playbook, a gente dá um overview, né, sobre todos esses passos. Ainda com uma abordagem, né, ele não tá, esse playbook, ele tá na visão mais ali a nível de serviço, a gente provavelmente vamos lançar uma versão nova, né, com essa provocação mais orientada à Vela Stream, tá? Mas é importante para você entender qual é a discussão, né, quais perguntas você pode fazer em cada uma das etapas. Fez sentido para vocês, galera? Deem um feedback aí. Ó, e aí, com base nisso, né, a gente entra no nosso último tópico, que é, pô, escalar a gestão além das equipes. Então, o pensamento aqui da escalar a gestão, né, e talvez acho que a gente tem que até mudar. Eu estou pensando aqui, porque escalar, né, escalar geralmente, uma escalada ela acontece como? De cima para baixo ou de baixo para cima, né? De baixo para cima, né? E a gente está justamente falando que é o contrário, né? Que o caminho é meio que de cima para baixo, né? Então, não sei como é que seria. Vou até pensar em uma palavra aí. Não seria desescalar, né? Mas seria como seria esse caminho de volta, né? De talvez saber, vamos fazer o rapel aqui vai fazer um rapel ao invés de escalada aqui, vamos mudar o nome aqui.
Mas a ideia, né, do pensamento sistêmico é, pô, partindo dessa ideia do todo, aí sim eu vou aprofundando, né, e vou descendo, né, para as equipes, que é esse olhar top-down versus bottom-up. Então, e aqui eu acho que tem uma. Acho que tem. Eu também tenho parte dessa, de culpa nisso, mas acho que por muito tempo dentro da comunidade a gente discutiu muito essa coisa. Vamos construir as equipes, vamos fazer as equipes funcionar bem, aí a gente vai juntando e conecta na estratégia e conecta as equipes na estratégia. Só que esse caminho, eu vou dizer para vocês, é o mais longo, né? E muitas vezes a gente fica um montão de tempo fazendo a coisa errada que nem precisa ser feito. Então não quer dizer que ele não esteja, não precise ser feito, né? Que a gente não tem que construir as equipes, mas a gente, na minha visão atual, a gente tem que começar ao contrário. Ter muita clareza do caminho do dinheiro, ter a clareza do top-down para onde que a gente está botando e saber o que está desconectado. E aí depois começar, né, a fazer o trabalho de evoluir as equipes para que de fato a gente faça a conexão e, né, construa essa conexão entre as partes, que é o que justamente o Russell Ackoff e a Donella Meadows também trouxeram de reflexão para a gente. Né? E por quê? Porque a gente quer gerar esse efeito de causalidade, aquilo que acontece no micro, né? Pô, essa entrega, essa coisa que eu estou entregando aqui dentro da minha equipe, cara, como que se conecta com o macro, né? Como se conecta com o resultado? Então, se você, a ideia é que você fazendo esse caminho do dinheiro, você consegue fazer essa volta muito mais fácil, né? Porque você já veio lá de cima. No máximo vai ter um lugar que, meu, aqui não está tão conectado, mas é aquela ali a expectativa. Porque você já sabe a expectativa final. Então fica muito mais fácil de como conectar, né? E como o todo se relaciona com as partes. E não necessariamente como as partes se relacionam com o todo, né? E por mais que parece ser, pô, é a mesma coisa, mas não é. Porque se você começa, né, primeiro das partes, junta tudo, não dá um, né? Você fica, tem coisa que não se conecta, né? E dessa forma você entende qual é o impacto das decisões, né? As decisões, elas começam a ter muito mais relação, você consegue ter muito mais causa e efeito, né, dessas decisões e de como, né, conectar tudo isso daí. Beleza? Ó, então, e como que a gente pode, né, colocar em prática? Então, basicamente, pessoal, né, o conteúdo, né, o que eu queria trazer para vocês é essa, né, bastante essa relação. O que eu quero que vocês saiam pensativos aqui é: cara, será que eu estou fazendo realmente? Não estou tentando, né, juntar tudo de baixo para cima né, e aí eu fico tentando equalizar para que todos falem a mesma linguagem, aí juntar tudo, né, para ir falar o caminho do dinheiro? Ou, pô, não tem. Será que eu não posso pegar esse atalho aí que o Caco está falando de, pô, realmente entender qual que é o investimento, o que que se espera, né, como resultado de negócio, e aí depois, né, ver tudo que está conectado ali, né? Isso vai te ajudar, né, demais aí, né, a acelerar e fazer o teu trabalho, né, dar mais visibilidade, né, para tudo isso. Tá? Eu já vou abrir para dúvidas, mas antes disso eu queria também fazer um convite aí para vocês. Já vou liberar o link aqui para vocês preencherem aqui também, pegar o certificado de vocês. Tá? Caso você queira colocar em prática, né, eu tenho um convite aqui para vocês, tá? Eu e o Lucas, a gente tinha um workshop, a gente já tem um workshop de estética já há alguns anos. Ele estava orientado, né, mais, a gente tinha feito uma versão que estava mais orientada a, pô, fazer o passo a passo. E a gente está lançando agora uma versão nova desse workshop, que é o workshop do Professional Kanban Aesthetic, mais é a versão 2. É a certificação PKS, né, pelo Agile Institute Brasil, mas agora numa versão que vai aprofundar mais nesses temas que a gente trouxe aqui para vocês. Então a gente vai aprofundar nessa questão do pensamento sistêmico e nesse workshop você vai ter prática, né, de dois exercícios. Então a gente vai fazer uma análise de um cenário organizacional onde você vai entender esse caminho do dinheiro, né, e fazer esse mapeamento e conectar isso, né, com o Static Canvas para entender como tudo que tem ali, né, se conecta com essa value stream. E um segundo exercício que a gente vai ter, um exercício prático de como fazer, né, usando o Static para um assessment da gestão organizacional. Então, com base nisso que a gente vai trabalhar aqui, você vai ter, digamos, um assessment de como está a tua gestão a nível organizacional e dando insights de quão madura, né, tá essa gestão para que você possa aplicar
itens de evolução na gestão. Então a gente vai conectar com algumas coisas do Kanban Maturity Model, né, com alguns formatos que existentes, mas o objetivo é que você saia desse workshop, né, com essa coisa do caminho do dinheiro mais palpável, né, e com um cenário, a gente, claro, vai ter um cenário ali, um cenário simulado, mas com discussão, né, com as pessoas discutindo para a gente evoluir esse tema e saindo de lá, né, com uma clareza de, pô, beleza, eu fiz o static, entendi esse caminho do dinheiro, entendi como eu tô agora e o que fazer depois, né? O que fazer depois para resolver esse grande gargalo das organizações, que é os desafios que a gente falou lá no início, né? São todos os desafios aí que as organizações passam, né? Dificuldade de priorizar e tudo mais, né? E como isso se conecta. Beleza? Então, né, se você, né, quiser fazer parte disso, né, a gente está lançando essa versão nova do workshop, né? A turma vai ser na próxima terça-feira, né? Você depois vai ter acesso à gravação. São 3 horas ao vivo. Você vai ter acesso à versão anterior do workshop gravada, então você também vai ter acesso a mais 5 horas de conteúdo gravado, né, que vai tá disponível para você, né? E você pode adquirir, né, por 349, tá? Então vou botar o link aqui no chat e também já vou liberar aqui o link aqui para que vocês possam também pegar aqui o certificado de vocês, tá? Então vamos lá, ó. Para você entrar aqui no PKS, deixa eu botar o link direto aqui. Então lembrando que é na próxima, né, na próxima terça-feira aí, né, a turma. Vou botar aqui o chat. Ó, então nesse link aqui, né, você entra ali no Eduz, já compra, né, já ganha, né, o acesso lá até a gravação, né, do formato anterior, né, e depois, né, você vai ter acesso todo o formato lá, a gravação e tudo mais, né, mas é importante participar ao vivo para você ter o certificado aqui, você vai ganhar, né, o certificado, né, PKS aqui, né, desse, né, workshop, beleza? Então vamos lá, deixa eu botar aqui também, né, o link aqui para vocês, né, pegarem aqui. Quem participou aqui ao vivo, preencha aqui esse formuláriozinho, né, coisa rápida aqui, para que você possa, né, preencher aí e pegar. Depois eu vou gerar o certificado aqui para vocês, tá? Esse é o link do formulário, ó. Aqui, gerar. Então você vai ganhar o certificado, né, da participação aqui do dia de hoje, beleza? Então vamos lá, dúvidas aqui, pessoal. Que vocês querem? O que mais? Vamos pegar aqui. Ó, o Max deixou aqui no chat, mas fiquem à vontade aqui. Quem quiser perguntar, é só levantar a mão e abrir o seu microfone aí para perguntar aqui para a gente. Deixa eu liberar aqui para vocês poderem habilitar o microfone. Ah, já tá. Então, ó, o Max trouxe aqui no chat para a gente. Ó, fez bastante sentido. Só gostaria, se possível, de alguns exemplos mais práticos, né, sobre o caminho do dinheiro. Pega uma empresa qualquer com alguns produtos para ilustrar, né, o que vai estar ótimo, mas pode ser na hora da dúvida. Manda aí, Max. Pergunta, traz mais detalhe, talvez traz o teu cenário aí, a gente pode construir o caminho do dinheiro com base no cenário da tua empresa aí. Max, tá por aí? Ah, uma livraria, não, vamos pegar uma empresa de tecnologia, né? A gente tá. Não, eu já liberei aqui. Deixa eu ver aqui, permitir. Bem, acho que agora vai dar para liberar aí, ó. Vai lá, Max, agora acho que liberou aqui, eu tinha olhado no lugar errado. Ah, agora liberou. Vamos lá, tudo bem. Pegar um caso de tecnologia, tem um site que vende alguns tipos de produto, né? Só para entender um pouco como é que funciona essa questão do caminho do dinheiro de cada lado, sei lá, um site que vende livros, vende meias e vende, sei lá, chocolate, né? Como é que, né?
pegaria, funcionaria isso? Porque, por exemplo, o maior dinheiro está vindo para o chocolate, mas a empresa está colocando dinheiro na parte de meias porque acredita que é um segmento que pode trazer mais recursos no futuro. Como é que a gente consegue operacionalizar isso pensando numa visão sistêmica? Mas nesse É, sentido. aí vai variar, né, esse poderia ser um exemplo de pegar por segmento de cliente, né? Uhum. Então, vou pegar o segmento de cliente de conhecimento, outro segmento de vestuário, né? Poderia ser um formato. Mas acho que dá para a gente pensar, talvez pegando esse teu exemplo aí de e-commerce, né? Pensando algo mais no sentido de uma empresa que tem e-commerce e loja física ao mesmo tempo, por exemplo. Né? Então, Exa- onde talvez ela vai ter dois caminhos de dinheiro, né? Um é o e-commerce propriamente dito, né? Vendas, né, de e-commerce, é, e, né, eu posso ter talvez um outro investimento onde a empresa quer, né, que é um cenário que acho que é um cenário aí que aconteceu, onde eu quero fomentar uma integração entre a loja física e o ambiente virtual, né? Então, por exemplo, eu tenho só o cliente que compra, recebe pela internet e tal. E, né, o que aconteceu, muitas empresas estão unindo, né, onde você compra até às vezes pela internet ou acessa, vai na loja física e faz a compra, né, pela internet e retira, né, na própria loja física, né, sem precisar ter a questão do transporte. Então essa poderia ser uma forma. Pô, eu tenho dois investimentos aqui, né, e eu quero fomentar um tipo diferente de comércio, né, um comércio onde que eu consiga talvez deixar a operação da loja física, né, mais barata, mais simples, mais enxuta, economizar nisso, né, e aí conseguir ter competitividade, né, no preço. Então pode ser uma linha dessa. Aí geralmente é uma estratégia, às vezes, pelo formato da venda, né? Mas sempre você vai. É mais fácil você tentar, você perguntar, entender dentro da tua empresa, por isso que usar um exemplo hipotético não é necessariamente bom, né? Uma empresa que eu já trabalhei, várias empresas que eu já trabalhei, vamos pegar uma delas, né, tinha por produto. Então a gente tinha dois caminhos do dinheiro primeiro, né? Um caminho do dinheiro produto A, produto B. Pô, esse era o tipo de como ela olhava o investimento. E depois, né, ela começou a criar outros caminhos. Pô, ela criou um caminho do dinheiro de, pô, a gente vai vender esses produtos na Colômbia. Então tinha um caminho do dinheiro lá, um investimento para vender o produto na Colômbia. Pô, a gente quer tentar fazer uma estratégia de vender esses produtos para um cliente de entrada, né, por um preço diferenciado. Pô, tinha um quarto caminho do dinheiro. Então a gente já tinha quatro caminhos do dinheiro, que era a forma que a gente se comunicava, né, com os executivos, que era basicamente o caminho onde estava o dinheiro da estratégia e onde ele olhava o retorno. Já trabalhei em outra empresa que olhava mais por unidade de negócio, né? Então, e as unidades de negócio, elas eram separadas por segmento de cliente. Então, tipo, esse aqui é o cliente do tipo governo. Então, governo, aí a gente tem uma estratégia e tem vários, os produtos estão conectados com esse caminho do dinheiro do governo. Então, onde ele investe em funcionalidades, em questões que vão a fomentar essa estratégia, né, do governo, mas que os produtos não necessariamente são específicos para o governo. Às vezes o produto ele atende vários segmentos, só que aí tem uma execução que vai específica para aquele caminho ali. Ó, o Leandro até comentou aqui, ó, o caminho do dinheiro eu poderia chamar de funil de vendas. Acho que o funil de vendas é uma maneira de como você olhar o caminho do dinheiro, né? Porque é a maneira de como a sua empresa vende, né? Então, mas basicamente é você olhar. Pode ser um caminho também interessante, tá? De você olhar pela forma como a tua empresa vende, né, o teu, né, produto ou serviço. Então, mas vamos pegar nesse outro cenário. Ó. Eu trouxe um outro cenário, né? Por exemplo, eu tenho um segmento que a minha empresa olha pelo segmento. A gente está investindo tanto no segmento de governo, né? Porque é a forma que às vezes a empresa olha o resultado, né, o retorno do investimento. Só que por trás lá eu tenho o mesmo produto que atende governo, atende o segmento de construção e atende, sei lá, outro segmento.
Então, a forma de como eu vou dar o, né, conectar com a estratégia, não é necessariamente o mesmo time, às vezes vai estar trabalhando em questões que estão em dois caminhos do dinheiro diferentes. Então vai dar conflito. Eu vou precisar resolver esses conflitos, né? Se eu quiser, se lá na execução, lá no dia a dia, lá no time lá, a gente precisar, olha, tem um caminho de dinheiro aqui que é o setor, o segmento de construção e o outro do governo. E o time só consegue fazer uma, só consegue executar uma coisa. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Qual que tem que fazer primeiro? Cara, o time não vai conseguir tomar essa decisão, né? E se ele tomar sem orientação, ele vai tomar uma decisão provavelmente equivocada. Então essa decisão ela já tem que ter vindo, né, da gestão aí, né, para que a gente possa saber e como tomar, né, essa decisão. Tem sentido? Sim, sim. Bastante. Obrigado, Caco. E aí a gente vai, né, no workshop, a gente vai explorar mais isso com um exemplo prático, né? Então trazer exemplos, né, de exemplos práticos para que vocês possam analisar, né, e meter a mão na massa é, dentro de como mapear, né, esse caminho de dinheiro, trazer mais opções, né, mais formas. E eu dei para vocês aqui, né, os formatos aí que, né, qual é o modelo de pensamento, né, para que você possa chegar nele, né? E aí dentro do workshop a gente vai, né, esse workshop do Static, a gente vai entrar a fundo, né, meter a mão na massa e tudo mais, tá? Então, ó, deixar de novo aqui o link, né? Só entrar aqui no link, né? Tá o preço super acessível, você pode parcelar ali em 12 vezes também. Ó, vamos pegar ali, ó, a Amanda trouxe, um cenário de uma empresa de consultoria empresarial, né, foi contratada para reestruturar os processos dentro do setor que gerencia todos os projetos de tal empresa contratante. Pô, não entendi, Amanda. Quer abrir o microfone aí, falar pra gente? Quero sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa cara. noite. Eu trabalho numa empresa que ela foi contratada, é o primeiro projeto que a gente vai fazer nesse sentido. Ela foi contratada por uma empresa de engenharia, que é tipo um escritório de projetos, sendo que ele está com uma necessidade de reestruturar os processos dentro desse setor, porque ele percebe que existe uma falha na entrega do resultado, né? Na entrega do gerenciamento dos projetos que ele desenvolve, né? Que ele acompanha na área civil. É possível aplicar essa metodologia para poder fazer essa gestão desses processos, para poder entregar resultado, entregar valor para o cliente? Não, é possível entregar, é possível sim fazer esse mapeamento olhando pelo caminho do dinheiro. É bem provável se é uma, ver se eu entendi. É uma empresa de construção civil e que vocês vão lá fazer uma consultoria e que ele não está conseguindo lidar com todos os projetos que ele tem e aí contratou vocês para arrumar lá a casa. Isso. Bom, basicamente, lá você vai. A primeira coisa que você tem que fazer é descobrir o caminho do dinheiro dele. Com certeza ele tem lá é, pelo menos uns três caminhos do dinheiro fácil, assim, né? No cenário de construção. Ele deve ter construção de alto padrão, que os caras que pagam muita grana e querem rápido e prioridade, e pagam mais para ter prioridade. Deve ter o tipo de construção normal, né? Que entra. E os projetos de talvez reforma ou coisa rápida, né, que são geralmente mais curtos, mas que também são problemáticos. E ele gerencia provavelmente esses três todos aí. Tudo isso são caminhos de dinheiro diferentes, e a ideia são segmentos diferentes, né? Olhando, né, pela ótica aqui, são, né, value stream diferentes, olhando sobre a ótica, né, que o David fala, são serviços diferentes que essa empresa fornece para o mercado, né? Mas na verdade são três formas que a empresa tem de ganhar dinheiro, né? Que é o caminho do dinheiro. Então, o primeiro passo que você vai fazer é fazer essa identificação, né? Identificar quais são esses caminhos, quais são agrupar lá, porque geralmente as empresas desse segmento aí, eles sofrem muito porque eles querem tratar tudo do mesmo jeito, né? E não dá para tratar. Pô, o cara que paga um montão lá para ser atendido mais rápido e antes, ele quer ser atendido diferente. Ele paga diferente para isso, né? O outro que paga menos lá quer, né? Geralmente espreme e tem uma margem pequena, daí
Às vezes aquilo é o mal necessário que a empresa tem que fazer porque aquilo viabiliza outros, né, contratos maiores. Então, é tudo sobre uma perspectiva de entender quais são, o que que ele fornece para o mercado, né? Ok, valeu aí a dica. E mais, pessoal, quem aí vai no. E quem aí vai. Alguma dúvida? Se não com alguma dúvida sobre o que vai ter no workshop, quem aí se interessou, quer perguntar, quer tirar alguma dúvida, se quiser, né, tirar alguma dúvida também, fica à vontade aí de perguntar. Já que ninguém vou te fazer outra pergunta, tá? Pode ser? Vamos lá. Pode. Eu tenho um projeto pessoal que é a abertura de uma loja online. Eu tenho como desenvolver essa ferramenta para a abertura dessa loja. É, acho que não é a proposta disso, não. É, eu acho que isso aqui, na verdade, pô, acho que não vai te ajudar agora isso, tá? Talvez o teu problema vão os teus problemas. Isso aqui talvez vai ser o teu problema futuro, mas não é o problema de agora. O problema de agora é mais entender, né, da tua loja virtual, entender dos teus clientes, entender qual é o segmento, como posicionamento, tom de voz, como aonde você vai captar os clientes. E depois que talvez o negócio ganhar corpo e tiver é, grande, e aí você vai precisar, tipo, dessa. Daí você vai ter esse problema, né? Tem muito dinheiro entrando por vários lugares, e aí você vai ter que organizar. Mas eu diria assim, para esse desafio, isso aqui não vai te ajudar, tá? Pode ser até que te atrapalhe. Entendi. Porque quando a gente fala de escala, aqui é um ponto, né? Se a gente fala de escala, a gente está falando de um problema grande, né? Existe uma necessidade de ter o pensamento sistêmico, muitas equipes, muita coisa conectada, e esse é o desafio. Então, um negócio, uma empresa pequena que tem uma equipe, nem precisa, porque qualquer coisa funciona. Isso aqui não vai ser o diferencial, né? Seja o estético, vocês podem ver, eu já trabalhei em várias, né? E vocês possivelmente também já trabalharam. Pô, aquela empresa pequena que tem uma, duas equipes. Cara, o processo de trabalho é até uma bagunça, mas, cara, funciona, porque é pouca gente. Na verdade, o que mais importa é o jeito de eles se comunicarem bem. O método de trabalho, claro, pode ajudar, mas não necessariamente é o estético que vai resolver lá no comecinho, né? Quando a gente fala de escala, é o problema que, pô, tua empresa já tem, sei lá, pelo menos, né, umas 50, 60 pessoas, mas geralmente é de 90 para cima que você vai ter esse problema, né? Ou a tua empresa tem 5.000 pessoas, tem 10.000 pessoas. Aí é nesse lugar que é aqui que a gente vai ter muito valor em fazer essa conversa, né, sobre caminho do dinheiro e tudo mais, porque são várias formas de entrar, e aí é dessa forma que a gente tem que dar o retorno do investimento. Geralmente, quando você tem o caminho do dinheiro único, fica até mais fácil, né? Mais você entender e revelar ele, e aí o teu problema é mais só conectar com mais revelar e conectar. Mas tudo que eu trouxe hoje para vocês aqui, ele é um problema de quando você já dores do crescimento, né? Negócio pequeno, pô, minha empresa tem uma equipe só, deveria usar o Static para escala? Não precisa, porque né, o problema é outro, né? Tem problemas muito mais urgentes antes, né? De validar o produto, garantir que o produto atende os clientes, e aí depois aquilo vai ganhando corpo, e aí os problemas de gente grande vão aparecer, né? Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida aí? Mais algum ponto? Ó, então eu agradeço demais aí a todos vocês. Ó, amanhã também vão ter várias promoções no grupo de promoções, tá? Vai ter promoções tanto para esse workshop quanto para outros. Então, quem quiser, né, aprofundar e desenvolver aí
seu conhecimento, suas habilidades, né? Conhecer mais também sobre o programa de mentoria, né? E os outros workshops, tem o Kanban Start, Kanban Expert. Fica ligado lá, vou mandar um link lá para vocês entrar nesse outro grupo onde tem só as promoções. E amanhã, né, eu vou divulgar lá para vocês, tá bom? Então, contem comigo aí, pessoal. Né? Obrigado aí a todo mundo que participou. É, espero, né, ver vocês lá no workshop. Então, quem se interessou, quer aprender isso aqui, quer saber como botar em prática de verdade, vem com a gente lá no workshop do Estética semana que vem. Né? Vão ser todos bem-vindos. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.